Olá, tudo bem? Como está? Mais uma vez damos glórias ao Pai por essa oportunidade de estarmos juntos, sequência. Cremos que hoje conseguimos finalizar com aquilo que temos para compartilhar em relação a esse material, a essa ferramenta, e somos gratos ao Pai por isso, que podemos compartilhar isso com vocês. Feche seus olhos por um instante, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele que nos dirija, que nos dê sabedoria. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos Te agradecer por tão grande graça, misericórdia, de podermos estar aqui diante do Senhor, tomando do Teu conselho, da Tua sabedoria, para que possamos compartilhar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos levado a experimentar. Pai, em nome de Jesus, que haja luz sobre cada um dos corações que estão ouvindo esse material, tendo acesso a esse material, que haja pelo poder do Teu Espírito fome, sede de seguir avançando, conhecendo ao Senhor, tomando do Senhor, comendo do Senhor. Pai, esse é o princípio de todo arrependimento, de toda transformação, é nos lançarmos em confiança no Senhor, que é o fundamento eterno, que é o fundamento da verdade, é onde tudo está convergindo, Pai, onde tudo já está estabelecido. Te glorificamos por isso, Pai, por nos dar acesso e oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos nesse ambiente de felicidade, porque a tua palavra diz que o reino de Deus ele é paz, ele é gozo, ele é alegria. E nesse ambiente nos colocamos, nesse ambiente de paz, de gozo, de alegria e de confiança no Senhor, Pai. Declaramos o nosso amor, a nossa sujeição e a nossa confiança, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. No vídeo anterior, nós estivemos falando sobre alguns assuntos. Falamos sobre a terapia em grupo, quais são a função, como desenvolver, o que olhar. Estivemos falando sobre o quadro de autorregistro, como montar esse quadro, o que anotar, o objetivo dele. Falamos também sobre, na hora de confeccionar esse caderno, esse quadro de autorregistro, o que anotar primeiro. Vimos que temos que anotar primeiro a emoção perturbadora, porque é o que está mais visível, porque muitas vezes o nosso pensamento é tão rápido que não identificamos aquilo que lhe causa. Então, olhando para a causa, para a emoção perturbadora, podemos identificar a emoção e posteriormente o pensamento. O que gerou essa emoção perturbadora, a conduta disfuncional que ela gerou, e a demanda, a exigência que está em mim para que eu valorize esse acontecimento e dê a ele um nível de emoção, um nível de resposta. E entendemos que temos que trazer esse nível de resposta a um nível funcional, não estarmos trabalhando com um nível de resposta onde que vai provocar uma conduta disfuncional, não é? Falamos também a busca aí pela solução. Qual que é a solução para que nós possamos ir anotando isso, né, no nosso caderno? Qual a solução para que possamos alinhar as nossas emoções? Ressignificar, dar uma valorização opcional e a mudança da nossa psique, né, através do impacto emocional e da repetição de um conceito. Então, vimos que o êxito, quando atingimos os objetivos de uma terapia, quando aprendemos a mudar os significados rígidos que temos sobre a nossa vida. Vimos também a estrutura, que no adicto há uma estrutura muito forte de egoísmo, egocentrismo, de exigência, de inflexibilidade, e falamos sobre a questão do perdão. Falamos também sobre a questão do monovalente, o conceito disso, como que ele vê
as coisas, e todas têm que estar debaixo do controle, não é? Então transformar a exigência em preferência, fazendo o quê? Fazendo justiça e não fazendo justiça, né? Porque nós não podemos fazer justiça, a justiça está em Deus, aprendemos isso, mas não viver fazendo justiça, mas sim podemos viver pela graça. Vimos também a questão da rejeição, que é o fundamento, que é a base, que todos os problemas do homem partem da rejeição. Perderam a capacidade de amar, perderam a segurança, a identidade, o propósito. Vimos que isso gera no homem uma rebeldia, que é um derivado aí da orfandade. E resolvemos essa questão, falamos sobre isso, com a paternidade. Romanos aí, como a gente viu, Romanos 8,15. E hoje, então, nós vamos estar dando sequência e trazendo um pouquinho mais de luz de como abordar, de como estabelecer um diálogo com um adicto. Então nós vamos falar sobre isso hoje, como estabelecer esse diálogo com o adicto, porque dentro de um grupo de mútua ajuda, nós vamos precisar de algumas ferramentas e saber muito bem para onde nós vamos conduzir cada uma das pessoas. Nós vamos ter uma ideia mais ampla de como nos mover dentro desse grupo, como abordar o adicto dentro de um grupo de ajuda mútua, tá bom? Número 1, primeiro passo é entender o que queremos da entrevista. Temos que saber onde nos dirigirmos. Não que tenhamos que saber de antemão, mas no mínimo dentro de uma entrevista programada, temos que saber com que estamos lidando. Fazer uma entrevista prévia, pegando os dados necessários, quem são os pais, onde mora, o que faz, de quem gosta e de quem não gosta, com quem vive, em quem crê, ou seja, um panorama da sua história. Então a gente tem que ter essa entrevista prévia antes de introduzi-lo no grupo, então para a gente saber com aquilo que a gente está lidando, e talvez algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento prévio antes de introduzi-lo no grupo, para sabermos melhor com quem nós estamos lidando, ok? Temos que estabelecer um vínculo, esse é o primeiro objetivo. Vamos trabalhar para ter uma relação positiva com o outro, por isso podemos perguntar como se sente, como está, eu já tenho esse vínculo, tenho essa liberdade, o que você se dedica, o que você faz, qual a sua profissão, uma relação que permita falar de nós mesmos, isso ajuda a que ele baixe a guarda. Ok? Então a gente tem que criar um vínculo e quando introduzimos essa pessoa no grupo, nós como terapeutas, nós como discipuladores, podemos fazer essas perguntas porque a pessoa já está posicionada. Já fiz uma entrevista prévia com ela. Temos que entender que o que vai dar mais resultado no modelo que estamos aprendendo não é a técnica, mas sim a empatia. Falamos sobre isso no decorrer do curso também. A capacidade que temos de nos colocar no lugar do outro. Um sorriso, um bom tratamento, ser agradável com o outro. Isso tudo vai fazer com que a terapia seja um espaço diferente. Então, ao mesmo tempo que você está se posicionando dessa forma, com empatia, todos do grupo também serão orientados, serão treinados a agir da mesma forma e já é um processo de transformação na vida de cada um. Lembrando que é um grupo de mútua ajuda. Então, lembra que a gente falou sobre responsabilidade, sobre entender o meu espaço, eu entender qual que é a minha função dentro do grupo, como uma pessoa que vai dar, não apenas receber. Então é muito importante a orientação aí nessa hora, ok? Vamos lá, próximo slide. Diante do adicto, nunca esteja bravo. Então você tem que saber o dia que você vai para essa reunião com o seu grupo de terapia, com o seu discipulado, aí você tem que estar bem. Nunca o trate de uma forma seca, rude. O lugar, né, porque a pessoa já está fragilizada, ela precisa de ajuda, não é? Então vai precisar tomar muito cuidado com isso. O lugar da entrevista tem que ser um lugar controlado pelo terapeuta. Não se pode fazer uma entrevista em um lugar onde o terapeuta
não tenha o controle. Não se pode fazer uma entrevista terapêutica na casa da pessoa. Não funciona. Pode ir visitá-la, olhar, mas não vai poder ajudar na prática da terapia. Então você pode fazer o acompanhamento. Você pode ir, ver como que ela está, como que é a realidade dela, no que você pode ajudar. Mas na terapia em si, quando estiver em funcionamento, a reunião ela tem que ser num lugar realmente controlado, né? Um lugar que seja específico para isso. Não pode ser um lugar onde haja muitas pessoas. Podemos escutar as pessoas depois de uma reunião na igreja, mas não uma terapia. Então, tem que ser um lugar com silêncio, um lugar amplo, um lugar onde não haja distração, não haja barulho, porque é necessário que seja um lugar aí controlado, ok? Então não pode ter muitas pessoas. Então, um exemplo, acabou a reunião, não ficarem conversando, não ficarem batendo papo entre eles. Não, acabou a reunião, acabou. Então, vamos todos para nossa casa. Então, é muito interessante isso, é um ponto muito importante, porque estamos ali debaixo de uma pressão, muitos estão ali fazendo um esforço emocional muito forte e todos estão precisando de algo. Não é? Então, é um momento de que a pessoa ela possa, durante a reunião, estar focada e quando termine, ela possa ir para a sua casa ainda ruminando, ainda ressignificando, ainda percebendo, porque muitas vezes nós temos uma cultura aqui no Brasil de tudo acabar com salgadinho, com pãozinho, com refrigerante, com festa. Na terapia não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. É um ambiente muito específico. Por isso a questão da responsabilidade. Vai começar às 19 horas. 5 minutos de tolerância, ok? Ok. Chegou na reunião, sentou e silêncio. Ambiente controlado, ambiente sano. De preferência, se você puder colocar uma canção de fundo, onde a pessoa poder respirar, se alinhar, estabilizar emocionalmente, sair daquele estresse, sair daquele agito do dia, muitas vezes que nós chegamos, começamos a reunião, acabou a reunião, agora boa noite, vocês podem ir para casa. Levanta, tchau, tchau, cada um para sua casa. Por quê? Porque não vai ter comes e bebes, não vai ter bate-papo, não vai ter... Não é o lugar para isso. Tá? Então a gente não pode confundir muitas vezes um ambiente de terapia com um ambiente de igreja. Então a gente não pode entrar nesse desenho. Okay? Então temos que saber muito bem aquilo que estamos fazendo. Muitas vezes dentro de um grupo há uma autoconfrontação. Então sempre tomar o cuidado. Acabou, vamos para casa. Se perceber que há necessidade de algo a mais, o terapeuta chama a pessoa específica, fica um pouquinho mais com ela, orienta em alguma coisa, ou fala assim, amanhã eu vou lá na sua casa, a gente conversa, mas ali não é lugar para confraternização, ter momentos de conversa, de bate-papo. Acabou, cada um para sua casa, ok? O lugar tem que ter silêncio, se possível que não tenha ruídos, amplo, luminoso, um lugar onde possamos controlar. De outro modo, a entrevista se torna perigosa, sem sentido. Okay? Temos que ser muito pontuais. Tem que ser um lugar de respeito, não podemos faltar com o respeito ou ser desrespeitados, com vestimentas adequadas, pois pode ter a sensação que não é importante para nós olhar nos olhos. Então, são detalhes que têm como objetivo tornar o ambiente mais leve, tornar o ambiente ordenado e o ambiente controlado. Então, como um grupo de mútua ajuda, então muito cuidado com respeito, que isso vai ser tratado também, com a empatia, não é? E com as vestimentas, como estão vestidos, para que não haja aí
nenhuma percepção diferente, um desvio aí de função. Ok? Vamos lá para o próximo então. Na entrevista temos que tomar o controle, não podemos demorar muito. Uma entrevista terapêutica não pode durar 3 horas. O ideal são 45 minutos a 1h20. Esse é o tempo adequado. Não mais que isso. E menos que isso, não podemos definir a direção a ser seguida. Da mesma forma, muito tempo abre espaço para todo um leque de situações que não podem ser resolvidas em um momento apenas. Então, por isso, a quantidade de pessoas, a gente já viu isso, uma quantidade reduzida de pessoas, de forma que todos possam ser entrevistados, possam colocar aquilo que perceberam, né, suas emoções, as condutas disfuncionais, possam ter um tempo para ressignificar ali no grupo, porque um ouvindo o outro, isso ajuda muito, grupo de mútua ajuda, um vai aprendendo com a experiência do outro ali. E aqui uma ressalva muito importante: se o assunto a ser tratado é um assunto muito íntimo, muito particular, ok? Não é aconselhável que seja tratado dentro do grupo. Então, se é um assunto muito íntimo, muito particular, no sentido de algo conjugal, algo que tem que ser algo, você entende o que eu estou dizendo, algo íntimo, então que isso seja tratado à parte. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, tá bom? Também. O tempo, entre 45 e 1h20, dá para você ouvir todos do grupo muito pontualmente. Lembra que a gente falou sobre aquele que fala muito, aquele que fala pouco? A função daquele que está coordenando é fazer com que todos participem, mas trazendo um equilíbrio. Talvez nas primeiras, segunda reunião, alguns tenham alguma dificuldade, mas você pode ir alinhando, aprimorando e trazendo o eixo, trazendo o funcionamento do grupo para esse tempo. Tá? Você vai ver que é um tempo muito, muito bom, para que nós sejamos muito pontuais, específicos naquilo que estamos falando, né? Porque já temos lá o nosso caderno de anotações, nosso caderno, nosso guia, para que a gente possa anotar aquilo que a gente percebeu durante a semana e queremos colocar. Então, é algo que vai ser trabalhado o tempo todo, e no grupo é apenas um tempo para que a gente possa abrir aquilo e podermos trazer à luz, para podermos ressignificar de uma forma mais orientada, vamos colocar assim, tá bom? É necessário que se trabalhe em temas pontuais. Olha lá. Quando tentamos trabalhar vários pontos, isso permite a pessoa vaguear nos seus pensamentos, não construindo uma estrutura, não se tem uma prioridade. É necessário se trabalhar apenas um ponto, o mais focado possível, para que a pessoa perceba claramente o que tem que fazer com aquele ponto. Então não adianta a pessoa querer trazer numa reunião muitos pontos. Ela vai trazer aquele ponto que mais está trazendo uma disfunção, mais está incomodando emocionalmente. Não que nós não possamos trabalhar isso de uma forma à parte, individual, dependendo da urgência daquilo que está sendo trazido, de como eu vejo que tem que ser trabalhado aquilo, ok? Então, a questão do grupo é pontualidade, objetividade, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, essa entrevista é quando você, dentro do grupo, você vai direcionar a palavra para alguém. Então, o que eu pergunto? Como que funciona? Como que eu vou introduzir? Como que eu vou dirigir a pessoa dentro do grupo? Que perguntas eu vou fazer? Como que eu vou dirigir para que cheguemos no ponto, naquele ponto que precisa ser trabalhado, para que não vagueemos, para que consigamos cumprir o tempo, para que possamos ser pontuais, claros naquilo que estamos manifestando, não é? Então vamos aqui estabelecer um guia, um eixo, para que a gente possa se mover aí com segurança. Olha só, entrevista individual. Na entrevista individual, vou na realidade estar buscando uma das 3 emoções, tem um errinho ali, né? Na entrevista individual,
vou na realidade estar buscando uma das 3 emoções centrais. A gente já falou sobre isso durante todo o treinamento. Okay? Então você já está apto a olhar, a identificar, olhar e abordar cada uma dessas questões, dessas 3 emoções centrais, para saber o que está perturbando, para poder trabalhar. Então, é isso que eu vou buscar, essa que é a ideia, isso que tem que estar muito claro dentro de mim quando eu vou para uma entrevista, ok? Com o meu grupo, ou com uma pessoa que eu estou cuidando. Diante das respostas, vou definindo a emoção, para poder ir avançando as próximas etapas. Então a primeira pergunta, o que você está sentindo? Essa semana, que emoção perturbadora você teve? Esse é o dado mais fiel que a pessoa pode dar. Não lhe pergunto o que pensa. O que me interessa saber é o que está fazendo com que ela tenha uma conduta disfuncional ou condutas disfuncionais. Isso que me interessa, esse é o ponto, isso que eu tenho que buscar. A segunda pergunta, o que aconteceu? Após a definição do que aconteceu, vamos para a próxima pergunta. Então, preciso definir qual que é o acontecimento. Qual que é a emoção perturbadora? Já sei o que eu estou sentindo, agora eu sei meu acontecimento, e eu vou buscar o quê? A ressignificação. Esse é o eixo, esse é o meu caminho. Eu tenho que ser muito pontual com isso. O que você pensa sobre o que aconteceu? Então, qual é o significado que eu dou para o acontecimento, percebendo a emoção que eu estou sentindo e a intensidade? Então, qual é o significado que eu estou dando? Qual é o significado que eu estou dando? Porque como eu estou valorizando e por isso eu estou sentindo. Então é muito importante eu entender que a pessoa possa externar aquilo que é a sua valorização, o que você pensa sobre o que aconteceu. Então, quando você fala o que você pensa sobre o que aconteceu, o que vai sair da pessoa é o que está registrado lá na sua memória a longo prazo, que está guardado na sua psique, está guardado lá dentro dela, no seu sistema de crença, uma verdade. E em cima dessa verdade ela está reagindo, ela está dando um valor ao acontecimento e está se emocionando. Ok? Então, com essas perguntas, temos um modelo terapêutico, um modelo de diálogo. Esse é o núcleo de uma entrevista. Isso é o que temos que entender. Não podemos nos perder disto, porque assim já sabemos onde estamos nos dirigindo. Estamos falando do que queremos falar, não vagueamos. Esse modelo de conversa vai definir, para mim, exatamente o núcleo do assunto que tenho que trabalhar. Então, esse caminho, né, através dessas perguntas que eu faço, e eu tenho que ser bem objetivo, onde algumas pessoas vão começar, e aquele que vai direcionar precisa tomar muito cuidado. Muitas pessoas vão começar a querer justificar, a explicar por que pensa daquela forma. Então, eu tenho que buscar que a pessoa que está sendo entrevistada, ela seja muito pontual. Ela não precisa explicar a sua vida, ela não precisa explicar o que aconteceu, ela não precisa ficar procurando na sua mente o porquê ela está sentindo aquilo. Então, muitas pessoas vão, a hora que for passada a palavra, feita a pergunta, né? O que você pensa sobre o que aconteceu? Houve um acontecimento, você se emocionou, houve uma conduta disfuncional porque você valorizou não muito bem, e o visível disso é a emoção perturbadora que está te deixando disfuncional. Muitos vão querer justificar, em vez de responder, ele vai querer justificar. Não, mas isso é porque eu penso assim porque
fulano pensa assim, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Ou seja, não é interessante eu deixar essa conversa vaguear, abrir um leque, a pessoa querer explicar, justificar algo que não é para esse momento. Então a pergunta tem que ser bem respondida, bem pontualmente. O que você pensa sobre o que aconteceu? Olha, eu penso que foi muito traumatizante para mim, foi muito duro para mim. Eu penso que eu exagerei, eu penso que eu poderia ter feito diferente. Eu penso, ok, não buscando ouvir o que ele tem para justificar. E aí, o que você pensa sobre o que aconteceu? Você abre um pouquinho mais o leque. O que você pensa? Eu penso que eu poderia ter, se eu não tivesse feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Olha, eu fiz isso. Aí você abre um pouquinho mais o leque, mas sempre mantendo o controle para você enxergar realmente como e perceber como essa pessoa está significando aquilo o que ela pensa, o que aconteceu, ok? Terminamos esse quadro, né, de entrevista individual, entendendo aí como que as perguntas que temos que fazer, e você pode de repente ter outras perguntas que podem ser até mais pontuais, podem ser mais claras talvez, mas eu queria deixar aqui registrado que existe um caminho que nós temos que estabelecer para sermos muito objetivos. Então não há necessidade de estender por horas, por muita conversa. Não, eu preciso apenas achar a emoção perturbadora, fazer com que ele perceba isso no que ele está pensando, na emoção que ele está sentindo, e que ele possa então ressignificar aquele acontecimento. Então esse é o eixo, é o que eu tenho que buscar. E alguns podem falar assim, poxa, mas existem outras terapias, outras formas de fazer, existem muitas. Aí eu desafio você a buscar, a aprender, a praticar, sabendo que realmente existem ferramentas para que possamos vencer. O que nós não podemos é ficar parados, ficarmos diante de uma situação e não oferecermos aos nossos irmãos uma alternativa, né, e crermos nisso. Porque existe aí um modelo terapêutico que a gente viu, né? E mais que isso, e isso sim é algo que nós podemos depositar total confiança, porque alguns podem olhar para esse modelo e falar, talvez tenha um modelo melhor, talvez tenha algo mais interessante. Ok. Porém, o que nós estamos tratando, e olhando desde o princípio, é que independente do modelo de terapia que você vai usar, é eu entender que existe um Deus, existe um Senhor que estabeleceu um fundamento, já está estabelecido um fundamento que é Cristo. E mediante a minha fé desse fundamento, eu posso vencer não só a adicção, não só o vício, mas eu posso vencer qualquer outro tipo de adversidade que todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar por dificuldades, por tragédias, por coisas tão pesadas que olhando por um momento para nós mesmos, vamos dizer, Pai, nós vamos morrer, não vamos vencer. Mas a nossa confiança no Senhor nos leva a atravessar por essas adversidades, não só vencer a adversidade, mas guardar a nossa fé. E guardando a nossa fé, vivendo uma vida funcional em Cristo Jesus. Isso que é tremendo o Evangelho de Cristo. Porque se nós aprendemos com Ele, olha que situação, Ele está na cruz do Calvário, Ele está crucificado, Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele se permitiu levar, ele quis ir, não é porque alguém o levou forçadamente, ele quis, ele sabia o que estava fazendo. E quando ele vai e está crucificado, ele diz, Pai, perdoa todos esses, que eles não sabem o que estão fazendo.
Uau! Como que pode uma pessoa, num momento de sofrimento extremo ainda, olhar como Deus olha, ver como Deus vê e falar assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, eles não estão enxergando, eles não estão vendo, eles não estão percebendo. E olhando para isso, será que eu posso fazer uma pergunta para mim e para você? Será que aquilo que eu estou vivendo e tenho a plena confiança que é o correto, que é o caminho correto, será que é esse mesmo que eu estou? Como que eu posso saber se realmente o caminho que eu estou vivendo é um caminho de vida, é um caminho de prosperidade, é um caminho de paz? Olhando para Cristo. Porque antes de Cristo não havia como o homem ver a Deus. Mas quando Jesus vem e alguém pergunta para ele assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer assim: olha, Felipe, eu estou tanto tempo com você e você ainda não viu o Pai. Olha para mim que você vai ver o Pai. Em Cristo Jesus eu posso ver o Pai. E se eu posso ver o Pai, eu posso ver como Ele é. O seu caráter, a sua personalidade. Se eu posso ver o Pai, eu posso crer. E se eu posso crer, eu posso usufruir daquilo que Ele prometeu. Que é que o Espírito Santo faria morada em nós. O próprio Espírito de Deus faria morada em nós. E essa morada em nós nos faria uma nova criatura. Livre daquilo que era a mentira das trevas, que operava em Adão e operava no homem desligado de Deus, fora de Cristo. E hoje em Cristo a velha natureza adâmica cai e o que está em nós é o Espírito vivificante, que é Cristo. E Ele é a verdade. Ele mesmo diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí, uau, mas que verdade é essa? Como que eu tenho acesso a essa verdade? Essa verdade, ela não vem pela consciência humana. Eu vou aprender a verdade desde a minha própria consciência. Não é assim que funciona. Lembra que a gente falou sobre o adicto? Que o adicto, ele precisa interagir, aprender a interagir com o terceiro, porque ele é muito egoísta, ele é muito individualista. Então ele precisa de interagir com terceiros para que ele possa ver que existem outras alternativas, não é? Fora dele mesmo. Só que nós estamos dentro de uma cultura que busca nos embutir um pensamento que o que vale é o que eu penso, eu tenho que lutar por aquilo que eu penso. Só que as ferramentas e os argumentos muitas vezes são mentiras. Qual o conceito que nós temos de vida? Qual o conceito que nós temos de relacionamento? Qual o conceito que nós temos de prosperidade? Qual o conceito que nós temos de paz? Qual o conceito que nós temos de saúde? Qual o conceito que nós temos de inteligência? Qual o conceito que nós temos de paternidade? E isso é tão importante porque esses conceitos que estão em mim são os conceitos que vão respaldar as minhas escolhas. Eu não sou... Nós, desde muito pequeno, exemplificando isso, desde muito pequeno, nós ouvimos assim: o que você vai ser quando você crescer? Então nós somos condicionados a crermos que nós somos aquilo que nós nos tornamos da escola. Eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou isso, eu sou arquiteto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a minha profissão. Eu sou pedreiro, eu sou um bom padeiro, eu sou um bom servente. Não, eu sou isso. Não, você não é isso. Você é filho. Você tem sim uma profissão, mas você é filho. Mas muitas vezes nós vivemos uma consciência, eu estou falando, só exemplificando a questão de termos um conceito de algo que não é verdadeiro. É um sofisma, é uma fortaleza.
Olha que interessante, olha o que a palavra vai dizer. Em 2 Coríntios 10, 3 e 5 vai dizer assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos ou sofismas em algumas traduções e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só, nós aprendemos durante essas ministrações que nós somos espírito, alma, corpo. Se eu não entendi que eu sou um espírito, como que eu, diante da palavra, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos? Quais são essas armas? As armas com as quais lutamos não são humanas. Espera aí, o que ele está falando? Então, se a Bíblia, se a palavra está dizendo que existem armas espirituais, eu tenho que entender que essas armas só vai poder usar aquele que é espiritual. E esse que é espiritual, ele vai poder destruir argumentos e todo o conhecimento que se levanta contra, todo o pensamento que vai contra Deus. Então eu oro para que que a sua mente, ela se abra, que o teu coração se abra, para que o Espírito de Deus se manifeste em você. E você comece a enxergar as coisas desde uma plataforma diferente. Uma plataforma da verdade. Que até então estávamos fundamentados em armas humanas. Qual a arma humana? O seu próprio braço, a sua própria vontade, a sua própria consciência, a sua força, usando o poder, usando a manipulação. Mas olha só, o Senhor Jesus, ele mesmo sendo Deus, Hebreus 5, embora sendo filho, Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então quem eu obedeço governa a minha vida. Se sou eu, é o meu ego, eu vivo para ele. E nós entendemos, mais uma vez eu falo, não existe um ser humano que seja, sobre a face da terra, que esteja vazio. Ou ele está em luz ou está em trevas. Algo está preenchendo. E as trevas, ela vai levar o homem a sentir aquele vazio, aquela angústia. Então a palavra está dizendo, aquele que ama, e isso é interessante porque o que pode levar um homem a abrir mão daquilo que ele pensa? O que pode levar um homem a abrir mão da sua vontade? O amor. Você já se apaixonou? Quantas vezes você abriu mão de tantas coisas pela sua esposa? O amor, não é? Quantas coisas você já abriu mão pelos seus filhos? O amor é esse. Ele é igual a sacrifício. O amor não é aquele amor romântico de Hollywood. O amor é aquele que peleja, aquele que luta, aquele que sofre, aquele que suporta, aquele que crê. Esse é o amor. 1 Coríntios 13. Esse é o amor. E esse amor é o que Cristo manifestou. E ele sofreu, ele aprendeu obediência. Sendo Cristo, ele aprendeu obediência com as coisas que sofreu. E a palavra diz assim, ele se tornou autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Eu amo a Deus.
Eu amo a Deus. Olha só o que a palavra diz, João 14. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Tremendo isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tudo suporta, aquele que tudo crê, aquele que abre mão. Uau! Jesus respondeu, mas disse-lhe Judas, não os Iscariotes, né? Senhor, de onde vem? Que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Uau! A obediência, pelo amor, por reconhecer quem ele é, o atrai e permite com que ele se estabeleça em você e em mim como morada. Agora, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. O que é a palavra? A palavra é o verbo, é o pneuma, é o Cristo vivo, é Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo. Uau, ele está em mim. Então, ele em mim vai me levar a obedecer. E essa obediência à voz dele vai me levar a romper com os sofismas. O que é o sofisma? É um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Olha se o diabo não é o pai da mentira. Ele é o ilusionista, fazendo que eu acredite em coisas que parecem verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Estou lendo aqui no dicionário. Que me induz ao erro. Argumentação que aparenta verossimilhança ou veridicidade, aparenta, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas, paralogismos, aparência de verdade, argumentos. Olha como as trevas elas buscam construir em nós e guardar lá no nosso sistema de crença, lá na nossa memória interna, nossa memória raiz, onde estão armazenados a nossa memória de longo prazo, onde estão armazenados todas as nossas verdades, sofismas e fortalezas. O que é uma fortaleza? É um lugar de refúgio, de defesa, uma torre forte, uma fortificação, uma colina cercada de defesas. E desde esse lugar eu posso rechaçar o inimigo. Olha só aonde que o homem ele se esconde em si mesmo e se torna uma fortaleza e rejeita a verdade. Interessante isso. Então, por que muitos não creem? Por que muitos não acreditam? Por quê? Porque estão inseridos em fortalezas e estão cheios de sofismas e não estão dispostos a serem transformados. Romanos 12, o Senhor vai falar assim, olha, renoveis a vossa mente, não vos deixeis ser moldados por esse mundo, antes renovai a sua mente, para que vocês possam desfrutar e ver a minha boa, perfeita e agradável vontade. Ou arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, no grego metanoia, transforme totalmente o vosso jeito de pensar. Então todo esse processo que estamos apresentando
de ressignificar, nada mais é de levarmos diante de Deus as nossas petições, as nossas angústias, e que Ele possa nos dar uma perspectiva desde o céu. E essa perspectiva desde o céu vai fazer com que haja esperança. E essa esperança vai fazer com que o valor que eu dê aos problemas, às questões, às tragédias, seja o que for que aconteceu comigo, eu valorize desde Cristo e eu continue sendo funcional. Por isso Paulo vai dizer, eu aprendi a viver de todas as formas em Cristo Jesus. Aprendi a ter fome, aprendi a viver bem, aprendi a passar frio, aprendi a estar confortável. Ou seja, ele aprendeu a viver de todas as formas, não deixando que as situações o angustiem de uma forma que ele precise de um recurso fora de Deus. Não, o recurso dele estava em Deus. Então ele se sujeitava ao sofrimento. E aí eu entendo como ele podia suportar tanto o sofrimento que ele sofreu, tanto que ele suportou. Porque o valor que ele dava a isso era desde Cristo. E o Senhor vai dizer, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uau, eu entendi essa palavra, eu vou ter aflição, porém Ele vai guardar o meu coração. Por que Ele vai guardar meu coração? Porque o valor que eu vou dar a essas aflições é desde Cristo. E se é desde Cristo, eu vou sustentar a minha fé, eu vou vencer eu vou combater o bom combate, eu vou correr a minha carreira, e eu vou guardar a minha fé. O problema de eu não suportar a angústia do mundo é eu abandonar a minha fé em Deus e colocar a minha fé. Não, Deus não pode tirar essa angústia. Deus não pode tirar essa tragédia. O Senhor não pode me curar. Estou negando a Cristo. Ele pode. Ele pode e quer guardar o seu coração, a sua mente, para que você não tenha que correr para a droga, que você não tenha que correr para remédios, para que você não tenha que correr para outra coisa, senão Ele mesmo. A nossa confiança está em Cristo Jesus. Isso é para o rico, isso é para o pobre, é para o branco, é para o negro, é para o índio, é para todos em Cristo Jesus. Ele é a nossa realidade. Ele é a nossa realidade. A realidade que Ele nos trouxe há 2000 anos. E através da cruz do Calvário podemos olhar e crer que Ele morreu, mas ressuscitou. E quando ressuscitou, Ele diz que nós ressuscitamos com Ele quando cremos. E já não vivemos mais por nós mesmos, mas vivemos pela realidade de Cristo Jesus. Isso é fé. A fé não é algo que não temos tempo para isso. Mas a fé é o que me liga a essa realidade, Cristo, e eu posso viver nela. Amém? Vamos entregar isso ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo de aprendizado, de entrega de ferramentas, que Teu Espírito possa dar testemunho ao coração de cada um dos meus irmãos e possamos avançar, Pai, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aquele que estava desanimado, ele se levanta hoje. Aquele que estava abatido, ele é curado e também é levantado hoje. Aquele que estava preso é tirado, Senhor, da prisão. É livre dos seus grilhões, porque o Senhor nos ungiu para pregar o Evangelho, e esse é o Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho que o Senhor Jesus nos traz e nos liberta, nos transforma nele. Pai, obrigado. Obrigado pelo Teu poder, obrigado pela esperança, obrigado. Obrigado pelo Teu Filho
que padeceu obediência sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e escolheu se sujeitar, sofrendo como cada um de nós, e podendo hoje ser o nosso intercessor, aquele que subiu ao céu, se apresentou ao Pai e hoje intercede por nós. Pai, obrigado. Obrigado pela tua obra bendita e santa em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, um forte abraço. Seguimos em frente. Nós temos deixado o nosso e-mail, né? Aí, se você tiver alguma pergunta, se você quiser interagir, seja qualquer parte do Brasil, do mundo aí, a gente tem muitos materiais gravados sobre esses temas, temos escolas e estamos para colaborar com o corpo, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem na paz.